O livro de Gênesis, ele começa com uma ambição, assim, gigantesca, né? Contar a história de tudo e de todos. Só que aí, de repente, em pouquíssimos capítulos, o foco se fecha. A câmera, digamos, dá um zoom e para em um único homem e sua família. A gente vai entender agora como é que essa história épica faz essa virada, de uma crônica sobre a humanidade inteira para a saga de uma família só. E tudo começa com essa frase que, bom, todo mundo conhece. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso aqui já define a escala, né? É cósmica. A gente não está falando da história de um povo, de uma nação, não. É a origem de tudo. O palco está montado para um drama que, de cara, parece que é sobre todo mundo. Então, a grande questão da nossa análise é justamente essa. Como é que uma história que começa com Adão, que seria o pai de todos, de repente, vira a história de Abraão, o pai de uma nação específica? A resposta, olha, está numa série de quebras, de recomeços, que vão mudando completamente a relação entre o divino e a humanidade. Para a gente entender essa jornada, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, um começo que era para ser perfeito. Depois, a grande ruptura, a primeira quebra de confiança. Em seguida, o dilúvio e a aliança com Noé. Aí vem a Torre de Babel e a dispersão. E, por fim, o ponto de virada, a promessa feita a Abraão. Então vamos lá, o começo de tudo. É interessante que Gênesis não começa com caos, mas com o oposto, ordem. A narrativa vai descrevendo um processo super metódico, sabe? De separar as coisas, de preencher os espaços, e tudo é criado com um propósito. E a cada passo é dito que aquilo era bom. E esse ritmo da criação é bem marcado, né? É deliberado. Em 6 dias, o mundo que era descrito como sem forma e vazio, vira um ecossistema cheio de vida, todo estruturado. E o clímax de tudo isso acontece no 6º dia, com a criação dos seres humanos, que recebem a tarefa de cuidar de todo esse mundo. Lá no Jardim do Éden, a relação inicial é de pura harmonia. É simples. Basicamente, liberdade total, com uma única regra, um único limite: não comer da tal árvore do conhecimento do bem e do mal. Pensa só. Essa única proibição é o que define a confiança. É como se fosse um teste de relacionamento e não uma lista gigante e complexa de leis. Só que essa harmonia toda não dura muito. A narrativa vira a chave bem rápido e introduz o conflito. Mostra exatamente como a liberdade de escolha pode levar a uma decisão que, bom, quebra toda aquela ordem perfeita e joga disfunção no mundo. E o que acontece é basicamente um passo a passo. Primeiro, a tentação. Uma serpente aparece e questiona a ordem de Deus. Segundo, a desobediência. Os humanos vão lá e comem um fruto proibido. E terceiro, a consequência. A expulsão do jardim e uma vida que agora vai ser cheia de dificuldades. É uma sequência clara de causa e efeito, né? Uma dúvida plantada leva a um ato, e esse ato tem consequências gigantescas e imediatas. Adeus vida fácil, olá vida de luta. E o problema é que essa primeira ruptura, ela não para por aí. Ela se espalha, quase como uma infecção, uma bola de neve. A primeira geração que nasce fora do jardim já leva o conflito para outro patamar. A coisa escala muito rápido. O primeiro pecado foi desobedecer a Deus. O segundo já é violência direta entre humanos. Caim mata Abel. A disfunção já entrou numa espiral para baixo sem freio. A coisa fica tão feia, mas tão feia, que a narrativa descreve a humanidade como sendo totalmente consumida pela maldade. E é aí que vem um dos eventos mais dramáticos de Gênesis. Um verdadeiro reset divino, só que em escala global. E olha que interessante a descrição. O texto não fala de um Deus simplesmente furioso, mas de um Deus com o coração magoado. Chega a dizer que ele se arrependeu de ter criado a humanidade. A violência e a corrupção tinham se tornado a regra, não a exceção. Era preciso uma resposta drástica para, de alguma forma, preservar a criação. E essa resposta é o dilúvio. O número simbólico é 40 dias e noites de chuva. É quase como uma descriação, sabe? O mundo voltando àquele estado aquoso e caótico do comecinho de tudo. Só que, no meio disso, um pequeno grupo, Noé, sua família e os animais na arca, são salvos. Eles são literalmente a semente de um recomeço. E aqui vem um ponto-chave. Depois da destruição, vem a promessa. Deus estabelece a primeira aliança explícita do livro. E o mais importante aqui, essa aliança é universal. Não é só com o povo, é com Noé, com todos os seus descendentes e, olha só, com todos os seres vivos. O sinal dessa promessa, o arco-íris, é para todo mundo ver em toda a terra. Mas parece que não adiantou muito, porque a humanidade, de novo unificada,
arranja um jeito novo de desafiar a ordem. Só que dessa vez o problema não é a desobediência de uma pessoa, é a ambição de todo mundo junto, a ambição coletiva. A motivação deles em Babel é bem explícita. A ideia é, vamos construir uma cidade, com uma torre que chegue até o céu para a gente ficar famoso, para a gente fazer um nome. Eles queriam, no fundo, controlar o próprio destino, se juntar num lugar só e evitar a ordem de se espalhar e encher a terra. É um projeto de poder, de centralização. E aqui a gente vê a grande ironia da história. O objetivo deles era ficar em um só lugar, fazer um só grande nome. A resposta divina, confundir a língua. E o resultado, exatamente o contrário do que eles queriam. Acabam espalhados pela terra, dando origem a muitas nações com muitas línguas. O tiro saiu pela culatra. Ao tentar forçar uma unidade, eles acabaram gerando a diversidade. E é exatamente aqui que a narrativa dá a sua maior virada. Pensa bem, depois de lidar com a humanidade como um todo, na criação, na queda, no dilúvio, em Babel, a estratégia divina parece que muda. É como se as tentativas de um relacionamento universal tivessem falhado. Então, em vez de uma abordagem global, a história fecha o foco em um único indivíduo. Ele vai ser o novo ponto de partida. E no meio de todas aquelas nações que tinham acabado de ser espalhadas, o foco vai para um cara, Abrão, lá da Mesopotâmia. E o chamado que ele recebe é radical. É tipo, larga tudo. Sua terra, seus parentes, tudo que você conhece e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. É um salto no escuro, baseado unicamente numa promessa. E a promessa feita a Abrão, que a gente vai conhecer depois como Abraão, tem 3 partes bem claras. Primeiro, vou fazer de você uma grande nação. Segundo, vou dar uma terra para sua descendência. E terceiro, que é o mais incrível, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que paradoxo. A solução para um problema universal da humanidade inteira agora vai vir através de uma família específica. Mas claro, não ia ser fácil. A promessa é testada o tempo todo. São décadas de peregrinação, de fome, de conflitos. E o principal, Abraão e Sara não conseguiam ter filhos e já eram velhos. A promessa de uma grande nação parecia uma piada, porque eles não tinham nem o primeiro filho. A fé deles é colocada à prova todo santo dia. Até que finalmente o filho da promessa, Isaac, nasce. Mas quando tudo parece que vai dar certo, a história chega no seu ponto máximo de tensão, com um teste que parece simplesmente anular tudo o que foi prometido antes. A ordem que Abraão recebe é impensável. Sacrificar seu único filho, Isaac. O mesmo filho que era a garantia de que a promessa ia se cumprir. É como se Deus estivesse pedindo para ele destruir a única prova de que a aliança era real. O futuro todo, a grande nação, a bênção universal, tudo dependia de Isaac. E agora a ordem era para acabar com a vida dele. Mas no último segundo, quando tudo parece perdido, a mão de Abraão é detida. Um anjo intervém. Isaac é salvo. Fica claro que o teste nunca foi sobre a morte do filho, mas sobre a profundidade da fé do pai. E depois de provar essa confiança total, a promessa não é mais só uma promessa. Ela se torna uma aliança selada, confirmada, para valer. E no final, a promessa é repetida com ainda mais força. Por sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque você me obedeceu. E é assim que a história que começou com a humanidade inteira se quebrou e se espalhou, agora encontra um novo rumo. O foco se fecha de vez na linhagem de Abraão e deixa a gente com uma pergunta que vai guiar o resto da narrativa. Como exatamente essa família vai conseguir ser uma bênção para o mundo todo?